Planejamento é a primeira coisa que você precisa estar fazendo antes de viajar do Brasil para Portugal? Não. A primeira coisa que você precisa estar fazendo é se informar. Primeiro, ter certeza que é isso que você quer. Então, primeira coisa, se informar como é as coisas em Portugal. Se informar quanto custa tirar o passaporte, se informar quanto custa você tirar uma passagem, se informar como é a vida em Portugal, quanto custa o aluguel lá, quanto custa a alimentação, se informar qual é o salário mínimo, se informar como é que está a situação em termos de emprego, se informar quanto tempo é de viagem do Brasil para Portugal, se informar como é o clima lá, como é as pessoas lá. Então, tudo isso você precisa estar se informando. Informar como é a questão de saúde, ensino. Isso tudo é a primeira coisa que você precisa fazer. Depois de você fazer tudo isso e estar devidamente informado, você então vai partir para aquela outra parte que é então do planejamento. Você depois de estar devidamente informado e dizer, olha, me informei, realmente eu quero viajar, eu quero ir. Então agora vou fazer o meu planejamento. Tá? Então o planeamento é a segunda situação que você precisa estar fazendo para viajar. Dentro da informação você precisa estar fazendo algumas perguntas para você mesmo. É isso que eu quero? Eu estou disposto a ir? Eu estou disposto a chegar lá, fazer qualquer coisa para fazer dar certo? Eu estou disposto a deixar a minha família e os meus amigos aqui para ir para longe? Eu estou disposto a ir para um país que de inverno é frio, de verão é quente? Eu estou disposto a enfrentar pessoas que têm uma cultura diferente, eu estou disposto a encontrar uma cultura diferente, eu estou disposto a chegar lá a provar comidas novas, eu estou disposto a ouvir coisas que não me agradam, porque lá falam coisas diferentes daqui, eu estou disposto até a ouvir alguns preconceitos que existem. Então tudo isso são coisas que você precisa estar fazendo essas perguntas para você mesmo e analisando as suas respostas. Depois você vai analisar e vai ver se realmente quer ir ou não. Se não quiser ir, morre ali a situação. Se você realmente quer ir, então vai partir para a segunda parte, que é do planejamento. E aí, o que é que você achou de tudo isso? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, ajuda outras pessoas a entender o que devem fazer antes de viajar. Deixa um comentário para mim que eu vou estar ajudando você. Planejamento é a segunda coisa que você tem que fazer para viajar para Portugal. Então, já vimos no vídeo anterior o que é que era necessário para fazer antes do planejamento. Agora vamos planejar. O que é que vamos planejar na nossa viagem para Portugal? Tirar passaporte, apostilar documentos, tirar passagem, escolher a cidade para a qual vou morar, verificar as minhas experiências profissionais. Se eu tiver uma carta de recomendação, melhor ainda. Se eu não tiver, posso levar a minha carteira de trabalho que me ajuda lá a comprovar a minha experiência profissional, certificados de cursos, toda a minha documentação, qual a melhor época para eu estar viajando para Portugal, como tirar o visto de trabalho para eu sair do Brasil já com o meu visto de trabalho tudo organizado, tudo certinho. Como é que eu vou chegar lá? Aonde é que eu vou ficar os primeiros dias até me eu hospedar, arrumar um local para eu realmente morar? Se eu quero ou não quero contratar serviços para alguém fazer isso lá para mim, eu não recomendo, mas tem quem faça, eu não recomendo, tá? Então, tudo isso são coisas que eu preciso planejar. Preciso também planejar o seguinte, antes de viajar, fazer um check-up geral à minha saúde, saber se está tudo ok ou não. Porque chegar a Portugal, a saúde, se eu precisar de saúde privada lá, vai ser caro. Tirar seguro de viagem, tudo isso são coisas que eu preciso estar planejando antes de ir. Se eu vou sozinho, faço esse planejamento sozinho. Se eu vou acompanhado, tenho que fazer esse planejamento junto com a pessoa que está indo comigo, meus filhos, tudo isso. Escola para eles estarem ficando, tudo isso eu preciso estar planejando antes de viajar para Portugal, tá? Então são tudo coisas que são extremamente importantes eu colocar no meu planejamento, colocar quais são os valores que eu vou estar levando no meu planejamento, perceber que ao chegar a Portugal eu vou alugar casa, muito provavelmente a casa não tem nenhumas mobílias, a casa vai ter
No máximo, a casa vai ter um fogão, vai ter uma máquina de lavar roupa, tem algumas que têm máquina de lavar louça, tem algumas que têm também uma geladeira. Pouco mais do que isso, pouco mais do que isso. Eu vou precisar de uma mesa, vou precisar de uma cama, uma televisão, sei lá. São tudo coisas que preciso no meu planejamento para eu chegar lá e estar me organizando, ok? Sair daqui com o meu visto de trabalho, tá? Isso é recomendado essencialmente, ok? Então, estamos na segunda coisa que precisamos estar planejando para que a nossa viagem dê certo. Faça isso e vai ver que nada vai dar errado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário para me incentivares também a trazer esse conteúdo para você.